Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este evento que a Voltimum está a organizar, juntamente com o Media Partner, o Eletricista, e também com o pessoal técnico da ABB. E antes de eu dizer seja o que for em relação à plataforma, quero pedir desculpa ao pessoal que está a assistir hoje, porque obviamente que fazendo streaming nós precisamos de demorar aqui um bocadinho mais de tempo com algumas questões técnicas para ter a certeza que está tudo ok. E pronto, é basicamente isto, portanto peço-vos imensa desculpa pelo pequeno atraso que tivemos. Rapidamente vamos dar início à sessão. Eu, para as pessoas que estão a assistir em casa, ou na empresa, queria apenas dizer como é que funciona a plataforma. Portanto, a plataforma é muito simples, vocês vão ter aí do lado direito uma opção de intervir através de chat. Podem colocar as vossas perguntas durante a apresentação que vai ser feita aqui e elas vão ser respondidas no final. No final também nós vamos colocar aqui para vocês descarregarem o guia que permite fazer uma compreensão e uma interpretação desta nova norma que nós estamos a apresentar aqui hoje. E também vamos colocar aqui uma pesquisa para saber como é que as coisas correram para vocês, está bem? Portanto, eu agora queria apenas apresentar o orador que nós vamos ter aqui connosco hoje, é o Paulo Branco. O Paulo tem formação superior em Engenharia Eletrotécnica pelo ISEL. Ele tem uma vasta experiência na área, tendo feito parte de empresas como o Grupo Ruliar, e neste momento ele desempenha a sua atividade profissional na promoção técnica junto de clientes com perfil de baixa tensão, como quadro superior do Departamento de Marketing e Sales na divisão de Electrification Products da ABB. Portanto, eu vou passar a palavra ao Paulo Branco e espero que tenham todos uma boa sessão. Bom, antes de passar a palavra ao Paulo Branco, eu também gostava só de dar aqui duas palavras. O meu nome é Manuel Dias, eu faço parte também da ABB, do Departamento de Marketing e de Vendas. E antes de mais, gostaria naturalmente de agradecer a vossa presença hoje aqui. Também, quem está via streaming, também o nosso obrigado pela vossa interesse em estar a participar nesta sessão. E, de facto, este é um tema que está cada vez mais na moda, chamamos assim. A norma é uma norma recente, é uma norma que traz muitas novidades e faz parte um pouco aliás, a própria norma assim indica que terá que ser o fabricante também ter aqui um papel bastante ativo na divulgação e no esclarecimento da própria norma e tudo o que ela traz de novo, de facto bem introduzido, e há aqui uma mudança clara de paradigma relativamente a este tema dos quadros elétricos. E a ABB não podia deixar obviamente, fazer aqui o seu papel e divulgar e fazer a questão de realmente transmitir todo este conhecimento, que no fundo está nos papéis, mas no papel que está a ler, e claro, nós podemos facilitar e sermos um veículo de resumo e comunicar exatamente aquilo que importa sublinhar e ter em conta em toda a cadeia. Em toda a cadeia e todas as entidades que estão todas no processo a ter respeito a esta norma. E naturalmente, para além desta palestra que hoje o Paulo vai ter aqui o prazer de vos dar, também o documento que hoje partilhamos convosco é um documento de produção ABB, portanto é um resumo, é um guia, o que mais importa saber da norma e esperemos que realmente vos faça bastante utilidade. Bom, sem mais delongas, Paulo, passava-te a palavra. E obrigado. Tudo por bem. Obrigado, Manel, também. Bom, boa tarde a todos também, aos presentes e aos que estão via streaming a assistir. Manel disse uma coisa que eu vou aproveitar a deixa. Muito papel que custa a ler, mas alguém teve que o ler. Portanto, este trabalho resulta de alguma investigação e alguma dedicação num manancial de conteúdo normativo, que é essencial para efetivamente nós podermos chegar ao fim de linha com um produto acabado segundo um guião, segundo uma norma de referência, e efetivamente esta norma é hoje a norma de referência para conjuntos cabelados. Nós até então tínhamos uma norma de referência, vamos perceber um pouco na sequência da apresentação, tínhamos uma norma de referência que era isso, uma norma de referência, não era norma de obrigação em Portugal. Era uma norma que
surge do IEC e aí, através de voto paralelo com o CNLEC, passou durante uma década, dos anos 90, como sendo a norma de referência para esta matéria. Não sendo uma norma portuguesa, grande parte da sua literatura, do seu conteúdo, já estava na nossa legislação. A nossa legislação, as nossas regras técnicas de 2006, publicadas em 2006, grande parte do tema conjuntos, quadros elétricos, grande parte do seu conteúdo foi trazido, foi bebido através da norma de referência na altura, a 60439. Bom, e foi assim um pouco a história da norma dos quadros elétricos, aos dias de hoje, desde 2014, que temos uma norma portuguesa, uma norma que é a norma por excelência para o tema do cabelado. Portanto, é um pouco isso que, com esta apresentação e outras que temos vindo a fazer, vão perceber que há um fio condutor para uma quantidade de ações relacionadas com este tema e vamos, de certa forma, mostrar um pouco o que é que temos andado a fazer sobre esta matéria e, de certa maneira, também entender porque é que esta norma é o fio condutor para vários players que estão no mercado nestes temas da eletricidade, de uma forma genérica. Bom, e avançando, penso que estão todos a ver bem, há aqui vários pontos de visualização. Eu vou tentar não mexer muito, tenho por hábito ter uma certa dinâmica nas apresentações, não estou aqui de castigo, mas pronto, se entretanto desaparecer já sabem que aqui há alguns na escada. Bom, avancemos. Bom, então, porquê é que temos um standard? Porquê é que temos um padrão de referência que pode ser o fio condutor para estas matérias? Portanto, nós queremos, com esta norma, o legislador ao desenvolver e o técnico, enfim, quem se debruçou sobre este tema, teria que encontrar alguma maneira de diálogo com os vários players deste nosso mercado. E era preciso estabelecer regras de orientação, padrões comuns, como qualquer norma, que pudessem ser a fonte de diálogo com os vários elementos que esta matéria pode envolver. É importante também dizer que uma norma é um padrão. Eu ontem, numa formação que estive a fazer também num parceiro quadrista, colocava um cliente, um parceiro, que então, se nós fizermos algo acima da norma, bom, a norma é isso mesmo, é um padrão. Portanto, é uma forma de orientação. É os requisitos mínimos para seguir uma orientação. Okay? Portanto, se porventura há desvios, esses desvios devem ser analisados com base num padrão e fazer daí uma referenciação, se porventura esse desvio for favorável para o produto acabado. Mas o que estamos a concluir aqui é que se eu tiver uma mais-valia que possa, eu enquanto executor, uma mais-valia que possa acrescentar ao meu projeto, que passe os requisitos mínimos da norma, excelente. Portanto, a norma é sempre um padrão, é sempre uma orientação mínima que seja passível de ser executada. Outra coisa que eu dizia também, que repito sempre, as normas são feitas por homens. Portanto, isto é passível de se adaptar. Uma norma tem uma dinâmica tal, só para ter uma ideia, a norma anterior teve 5 atualizações. Porquê? Porque se foi adaptando, efetivamente, às circunstâncias reais e aquilo que era execuível. Portanto, a norma não é algo que não possa, efetivamente, ser um entendimento real, prático, mas algo que se adapte à realidade técnica e das necessidades do mercado. Portanto, é importante perceber-se que a norma não é uma imposição, é um padrão, uma orientação mínima para permitir um diálogo entre vários players numa mesma temática. Bom, onde se enquadram também, naturalmente, as prescrições. E um pouco o que eu estava a dizer, portanto, a finalidade desta norma é harmonizar quanto é possível, dentro das possibilidades transversais, todas as regras e requisitos que sejam aplicáveis transversalmente nestas nossas matérias da aparelhagem de baixa tensão. Portanto, de forma a conseguir-se assim um elemento padrão para o mercado. Portanto, é uma forma de harmonizar. Portanto, este é sempre o conceito que está por trás de muitas normas, e desta em particular, que é uma norma de conjunto, é uma norma de execução, não é uma norma de produto-fabrico. É o chapéu de todas essas, como vamos ver mais adiante. Bom, o chapéu exatamente aqui. Portanto, no topo desta estrutura estará a norma de referência para os quadros elétricos, portanto, para os conjuntos cabelados. Por baixo destas abas do chapéu poderão estar normas, que são normas de instalação, no caso destas que estão aqui, e de método,
a norma mãe das nossas regras técnicas, a 60364, tem 7 como as nossas regras técnicas, e depois mais a parte 8 das nossas regras técnicas, como eu costumo dizer, que é a parte dos tugas. É a parte que não existe norma para, mas é uma adaptação ao nosso mercado. Portanto, esta é a norma mãe da nossa legislação. Esta é a norma da proteção contra choques elétricos, onde está a mensagem do classe 2, está aqui nesta norma. E as normas de produto. A norma internacional para equipamento de baixa tensão, a norma dita doméstica, 898, a norma dos interruptores diferenciais e disjuntores diferenciais e os tipos diferenciais, bom, e por aí. Portanto, o topo deste chapéu mais não é do que abraçar, portanto, toda uma quantidade de normas de execução e de produto. Portanto, basicamente, este slide coloca no topo da pirâmide, no topo do chapéu, a norma mais importante do conjunto, a norma 61439. Porquê é que temos normas de produto e que são diferentes? Bom, tenho aqui uns slides para criar alguma dinâmica no ambiente, que em função das utilizações dos equipamentos, das soluções na nossa área, assim a norma tem que fazer refletir esses comportamentos. Por exemplo, a norma doméstica, 98, que vem também ser grafada nos nossos disjuntores modulares, mais não é do que refletir comportamentos menos conformes aos equipamentos que estão à mercê de todos. Então, as normas de produto, naturalmente, farão sempre parte integrante da norma de conjunto 61439, particularizado no produto e na aplicação desse mesmo. Okay? Portanto, aqui está o exemplo de práticas menos corretas relativamente ao funcionamento dos disjuntores modulares. Quando não funciona, coloca-se um parafuso ou um palito e a coisa vai aguentando. Já estou a dizer que este equipamento condensado, segundo a norma doméstica, tem que ser realmente muito bom, porque vai sofrer esforços que não é suposto sofrer. Em oposição a esta norma de produto, temos, por exemplo, a norma dita geral, a 9472, que é suposto quem vai operar este tipo de equipamentos perceber da poda, em bom português, e quando há o disparo de uma unidade deste tipo, efetivamente chama-se quem percebe da coisa e não se colocam lá os palitos, os parafusos e as molas para continuar a fundar. Peço desculpa estar lá em casa, estão a pedir para apontar com o rato. Para o sítio. Não com o rato e não com o polar, não veio o indicador. Pois, vou para ali. Não veio o indicador. Não, sabem porquê? Porque o meu rato, não sei se... Podemos fazer aqui um teste, vamos ver. Eu acho que este rato não vai dar. Porque eu hoje de manhã tentei o pôr a trabalhar. Vejam lá se ele... Não, nem aparece. Dá-me um outro, já chama. Melhor assim, porque eu testei hoje de manhã e ele deve ter pichado. Por isso é que eu não liguei. Olha lá se ele funciona agora em cima do apelo. Vai lá aí uma... Portanto, o guia também serve esse de rato. Pois. Não está, ele está desligado. É só porque eu preciso do apontador. Está ligado? Vou tirar o apontador. Vocês não se importam. Eu uso o rato, conseguem todos ver, não é? Ótimo. É mais fácil, assim é mais consensual. Mas para outra vez que ele agora já deve conhecer. Pois, vamos ver. Está o de... Não, tudo bem. Não, aparece no computador. Não, deixa estar. Eu faço com este, não tem problema. Não há problema. Pronto, não funciona. Por qualquer razão. Não tem problema. Eu uso o meu ponteiro. Pronto, isto adapta-se, não vai poder. Não é. Vamos ver. Bom, pode ter que isto corra bem assim. Ok, estão todos a ver. Então vou puxar só um bocadinho atrás para seguir o raciocínio. Exatamente, temos aqui um rearmo automático. Não está patentado ainda. Mas basicamente o que estava a dizer com estas duas normas é que efetivamente são normas de produto que estão sobre o chapéu da norma maior, a norma de conjunto 61439, e naturalmente que as normas de produto podem ter uma dinâmica associada ao desenvolvimento do produto, mas estarão sempre por baixo desta norma mãe, a norma dos conjuntos cabelados. Por
Por exemplo, a norma doméstica é uma norma que se teve que adaptar ao longo dos anos e muito mais rápida que qualquer outra norma, tendo em conta a evolução técnica associada ao disjuntor modular. Portanto, é uma das normas que mais foi movimentando ao longo destes anos todos. Portanto, e tem que fazer reflexo daquilo que é realidade no mercado e para o produto em concreto. Portanto, a norma doméstica teve que refletir este tipo de comportamentos. Em oposição a esta norma, ou paralelamente a esta norma, temos a norma dita geral, para a pilhagem de baixa tensão, que basicamente define comportamentos, digamos assim, com manutenção presente. A forma mais fácil de identificar o porquê dos perfis de comportamento na utilização dos equipamentos é manutenção presente. É classificar as pessoas no que diz respeito à competência nas nossas regras técnicas. Os Bs, o BA4, o BA5 já se enquadram perfeitamente nas boas práticas na utilização deste tipo de equipamento, na sua exploração. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, o fabricante, ao desenvolver produto, segue um guião, uma norma que, paralelamente, estará sempre a trabalhar conjuntamente para que as coisas batam e que funcionem de uma forma o mais linear possível. Portanto, esta dinâmica do desenvolvimento de produto tem que estar sempre paralelamente a trabalhar com a dinâmica do desenvolvimento da sua própria norma. Bom, só para termos também uma ideia paralela na apresentação, não me concentrando na apresentação da norma dita geral para disjuntores, que os requisitos de ensaio de um disjuntor modular rondam as 31 informações que são importantes de transmitir para o mercado. E diz também a norma que elas devem ser visíveis. 31 requisitos eram impossíveis de colocar na lateral do equipamento, muito menos no frontal. Portanto, toda esta informação deve vir na documentação técnica associada ao equipamento. E já estou a deixar aqui uma abertura, ou pelo menos uma nota, que estas informações devem ser de cariz público e disponibilizado no dossiê do cadastro, quando se entrega um conjunto cabelado. Portanto, eu quando utilizador, consumidor, recebo uma obra, um quadro elétrico, no cadastro desse quadro elétrico, no dossiê técnico, no conjunto dossiê, o que quisermos chamar, estas informações devem ser passíveis de se poder aceder, ou em papel, ou em suporte informático, ou encaminhando para a página do fabricante. Estes requisitos devem ser de âmbito público, porque é assim que a coisa também funciona. Portanto, estas informações, não estando todas grifadas nos equipamentos, são objeto de serem verificadas na documentação do fabricante. Fabricante original. É outro conceito também que vamos ver mais adiante, mas que fica já aqui presente. É da responsabilidade do fabricante original, é isto na norma, a publicação deste tipo de documentação. Compete ao fabricante do conjunto, outro termo que vamos compreender também, fabricante do conjunto entende-se quadrista, que faça a compilação destas informações do fabricante original, de modo a que o produto acabado cumpra as especificações para que está destinado. Portanto, esta é a grande alteração normativa. Havia um certo vazio de responsabilidades. Quem é que tinha que fazer o quê na entrega do produto acabado? E hoje, estas duas figuras legais aparecem transcritas na norma e definem claramente as responsabilidades de cada um. Okay? Bom, mas avançar. Como é que surgiu esta nossa norma? Bom, dois comitês importantíssimos destas matérias, são subejamente conhecidos, o IEC e o CNELEC, que, pelo facto de trabalhar nestas matérias, já de longa data, começam a trabalhar uma norma para conjuntos desde os anos 70. Há uma primeira, portanto, vejam o tempo que estas coisas levam, há uma primeira norma nos anos 90. Portanto, é a norma 439, IEC 439. Depois, por voto paralelo, o CNELEC vota conjuntamente com o IEC 439 e ela passa a chamar-se EN, ou passou também a assumir EN 60439. Okay? Portanto, estuda-se a norma, colocam-se a equipa dedicada para o desenvolvimento deste tipo de matérias, é apresentada, é votada, o IEC aprova, o CNELEC, por voto paralelo, aceita a norma do IEC e nos anos 90, durante praticamente toda a década, tivemos 5 versões atualizadas da norma 60439. Bom, isto não é perfeito, e chegaram ao final dos anos 90 e chegaram à brilhante conclusão que havia zonas que ainda permaneciam cinzentas, áreas que eventualmente seriam ainda objeto de alguma
clarificação junto do mercado e dos players destas matérias. Então, há um comitê de trabalho, onde Portugal também, fazendo parte do CNELEC, tem que opinar sobre estas matérias, através da CTS 64 também, do IEP, e debatem-se essas ditas áreas cinzentas e, finalmente, em 2014, temos uma norma europeia que, em simultâneo, passa também a ser norma portuguesa. Portanto, desde 2014, ela é, efetivamente, norma portuguesa. Portanto, o facto de nós estarmos no CNELEC, temos determinadas obrigações legais e técnicas, e pelo facto de termos votado paralelamente com o IEC, aceitámos também esta norma. Aceitámos esta norma e foi relativamente fácil, digo já, porque não há outra em Portugal que se chocasse com esta. E quando assim é a missão das autoridades para as matérias promoverem a anulação da anterior e colocar a mais atual a vigorar. Nem sempre é um processo fácil. Nós ainda temos muitas normas dos anos 80, normas associadas a quadros elétricos, quadros de coluna e tudo mais, a parte 8 das nossas regras técnicas, mas como não há outras que se cruzem e que choquem de uma forma, enfim, que tornem compatível, elas continuam a estar em vigor e sem grandes percalços, digamos assim, em projeto e aceitação nas fiscalizações e por aí. Portanto, basicamente, esta é a norma mais consensual, porque não havia outra que pudesse criar grandes conflitos. Bom, a ABB, orgulhosamente, foi das primeiras marcas a publicar a migração da 60.439 para a 61.439, curiosamente ou não, com o nosso parceiro da Vulcan, publicando no site a entrada em cena desta norma no nosso mercado e, progressivamente, fomos fazendo ações de sensibilização acerca desta temática. Que ações fomos fazendo? Nós desenvolvemos um programa que chamamos de qualificação de parceiros. Obviamente que quem tem maior ligação com o conjunto é o fabricante de conjuntos, o quadrista, e nós estabelecemos, através de um programa internacional de origem alemã, porque é aí que está o centro nevrálgico para estas temáticas dos quadros elétricos, dos conjuntos. Então fizemos um programa que chamamos de qualificação, portanto, qualificação de parceiros, que começámos em 2016 e estamos a continuar e temos vindo a fazer. É um programa de formação, conteúdo formativo, com requisitos essenciais de execução desta norma e podemos dizer assim ao mercado que existem parceiros que passaram por um processo de reconhecimento da sua técnica e do seu conhecimento, de modo a dar algum conforto ao mercado quando nos perguntam quem são os vossos parceiros, quem são os técnicos que podem efetivamente fazer um trabalho ou dar maiores garantias num produto acabado conforme. E foi por isso que desenvolvemos este programa. Um programa internacional, nós orgulhosamente fomos os primeiros também a desenvolvê-lo e a implementá-lo no terreno. Portanto, hoje já temos um número bastante interessante de gente a falar sobre esta norma, já falam também desta norma e já temos um número interessante de participantes nestas ações de sensibilização e as ações de formação. Contamos com mais de 250 pessoas em torno deste conceito da norma dos conjuntos cabelados. Bom, importa também dizer que criámos dois perfis, o perfil Qualified e o perfil Selected. Portanto, os nossos parceiros, pelo facto de quererem saber algo desta matéria em função do seu perfil e da sua posição no mercado, em termos de reconhecimento, de competência, de atividade, de nicho de mercado ou não, assim apresentámos ao mercado categorias e aqui temos, enfim, apenas uma imagem muito rápida de alguns dos parceiros que hoje já passaram por este programa e que estão aí no mercado orgulhosamente também a dizer que são parceiros e que passaram por este programa de qualificação internacional. Bom, estamos a continuar, não acabamos. Assim que o processo mais formal acabe, estas entidades são publicadas no nosso site e é uma forma do mercado saber quem são, o que fizemos com eles, estão lá as linhas gerais de todos os programas, o plano de sessão, os requisitos, as formalidades deste programa e assim todos podemos perceber o que é que cada um faz no mercado e de que forma é que pode dar algum conforto ao utilizador num produto acabado conforme.
Bom, no final, efetivamente, há aqui as formalidades das declarações, de todas essas documentações que fazem parte da imagem gráfica destas ações. Portanto, cada quadrista, cada participante nestas ações passará a ter o seu reconhecimento registado e com esta imagem gráfica. Desenvolvemos recentemente um espaço dedicado para o quadrista, portanto, onde vai beber grande parte da informação relacionada com estas matérias, onde está também o seu nome a dizer que é parceiro, onde estão vários FAQs que vamos lançando porque o mercado assim nos pede, é o caso da classe 2, o caso do poder de os interruptores diferenciais, todas estas dúvidas e questões que o mercado nos vai fazendo chegar, nós vamos preenchendo este espaço com respostas aos nossos clientes. Eu digo aos nossos quadristas, mas haverá espaço também para todas as outras entidades e é o que estamos a fazer hoje. Portanto, hoje para o perfil de engenharia, nós já temos, à data de hoje, 2 ações nacionais, Norte e Sul. Contamos já com cerca de 60 entidades a passar por estas ações, aproximadamente 95 quadros superiores, talvez um bocadinho mais, nem todos eventualmente assinaram a presença. Estamos hoje a fazer esta ação em parceria com o nosso parceiro Volting Eletricista, aqui na FELP. Faremos amanhã uma no ISEL também. Bom, isto é para continuar, porque é um tema que nos pedem. É um tema que está na berlinda, carece de alguns esclarecimentos e nós vamos fazendo estas ações. Como eu dizia, isto é um espaço que queremos para todos. Estamos também a desenvolver um espaço dedicado ao projetista e aos EPCs, onde vão estar grande parte destas matérias de interesse transversal à vossa área, seguramente a área de projeto. Portanto, vamos aqui também deixar um espaço dedicado onde estão as informações, mais numa perspectiva de projeto e dedicadas ao vosso perfil. Okay? Importa também dizer a todos, aos presentes e aos que não estão presentes e que estão a assistir à distância, que no final destas ações vamos também enviar as apresentações e tem os resumos do conteúdo que estão hoje aqui a ver. Bom, vamos criar então um espaço dedicado, estamos a desenvolver um espaço dedicado para o projetista, onde vão estar as informações que vos são mais diretamente para a vossa atividade e que é aqui que vamos depositando respostas às necessidades do mercado e do player engenharia. Passo aqui a expressão transversal. Bom, norma. Norma antiga tinha 5 partes que estavam basicamente concentradas nestas 3. Uma parte, a parte 1, dedicada a quadros, armários, conjuntos acima de 250 amperes. Tínhamos uma outra parte que faz parte da canalização, que são as calhas, os caminhos de cabos, até a parte 2. E tínhamos também uma parte 3 dedicada aos quadros até 250 amperes. E basicamente estas eram as partes mais importantes e mais trabalháveis no dia-a-dia na execução do quadro elétrico. Okay? Estas eram os fios condutor da época, portanto, anos 90. Bom, alguns países tinham esta norma como obrigatória, não era o caso de Portugal. Eu digo aqui, é obrigatória em Portugal, mas é obrigatória porque grande parte da sua literatura está colocada na regra técnica. Há uma gralha na legislação em que fala em NP 60439, na nossa regra técnica, exatamente no artigo 612.8, mas é isso mesmo, é uma gralha. Portanto, ela nunca foi norma portuguesa e é, efetivamente, apenas uma norma de referência à época. Okay? Esta norma definia os conjuntos em dois perfis. O chamado conjunto de série e o derivado de série. Aqui foi a zona cinzenta que levou ao surgimento de uma norma atual. Porque, efetivamente, não existem nem quadros de série, nem quadros derivados de série. Hoje podemos concluir isso de uma forma fácil. O que é o quadro de série? O quadro de série é o padrão que cada fabricante submeteu aos ensaios tipo, aos ensaios de padrão. Portanto, não há quadros de série rigorosamente iguais de marcas para marcas. Naturalmente que o meu quadro, que tem determinada configuração, tem um determinado limite de aparelho de cabeça, tem uma determinada configuração da colocação desse aparelho de cabeça, vai ser diferente de um outro quadro com o mesmo aparelho de cabeça de calibre, mesmo em calibre, mas de uma outra marca. Portanto, era difícil definir o que era um série. Mas havia outro conceito, que era o derivado de série. O que era o derivado de série? Na realidade eram todos, porque não há modelos de série, há um padrão. Então esta é que era a questão. Onde é que havia aqui a fronteira que definia que o quadro era um série para deixar de ser um série e passar a ser derivado de série? Portanto, este conceito foi um conceito que durou, enfim, os 10 anos dos anos 90, praticamente, mas que tinha vazios de responsabilidade. Não sabia muito bem
onde é que acabava a responsabilidade do fabricante marca e onde é que entrava a responsabilidade do fabricante quadrista. Portanto, este foi o ponto-chave, eventualmente, para lançarem um desafio para atualização de uma norma que tornasse a coisa mais execuível e mais concreta, adaptada à realidade. Portanto, o modelo de série era o padrão de referência. Aqui neste slide define que são a maior parte das configurações dos quadros e armários de distribuição. Sim, mas era a maior parte. Mas onde é que está a fronteira? Porque havia os derivados de série. Eram as variantes dos quadros mais representativos. Bom, era complicado chegarmos a um consenso. Não havia consenso nem nos países, nem nas marcas. Portanto, era um ponto claramente a desafiar para termos uma nova norma. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu que acabou-se esse conceito dos derivados de série e dos séries e entra o conceito de verificação. Parece um pouco simplista. Agora vamos verificar o quê? Bom, vamos verificar basicamente o que já se verificava nos ensaios tipo, nos ensaios de construção, nos ensaios de performance e vamos dizer ao mercado, em função desses ensaios, que verificamos esses aspectos normativos e podemos dizer ao mercado, olha, este design, que é da minha marca, foi submetido aos ensaios de padrão e quando fizeres a montagem, tu, quadrista, fizeres a montagem conforme as minhas indicações, tens a condição de que o produto está conforme. E foi esse o princípio. Portanto, verificar se os passos de orientação do fabricante, com base no modelo já ensaiado, foram cumpridos ou não. Como é que se verifica? Bom, existem várias formas. Elas podem ser em laboratório, com ensaios de laboratório, podem ser por comparação ou extrapolação, que era o que se fazia nos derivados de série, e avaliar. Portanto, verificar no fim da cadeia se efetivamente todos os aspectos que o fabricante deu como orientação foram cumpridos ou não. Portanto, basicamente são 3 formas de verificar. Continuam aqui os laboratórios, continuam aqui os ensaios de rigidez elétrica, continuam aqui os ensaios de limite de temperatura. Portanto, continuam todos os ensaios que já eram mandatórios na norma anterior, mas que não temos que submeter os produtos finais a estes ensaios que o design inicial do fabricante já foi submetido. E é com base no design que, efetivamente, eu posso dizer ao quadrista, olha, segue este padrão, porque este padrão já foi ensaiado. Só tens que verificar no fim. Okay? Com os passos de orientação que estão definidos naturalmente na norma, o que é verificar no fim. Okay? Bom, 2014, temos praticamente todas as partes da norma, 7 partes, estão aqui 5. Estão praticamente todas à data de hoje. Estamos em 2017, quase em 2018. Portanto, elas são cursivas, levam 2 anos a marinar, em bom português, e desde 2014, que desde a parte de requisitos gerais até aos quadros de passeio, chamados os nossos quadros de passeio, os PENDA, como se chama a norma, estão publicados e estão em vigor. Okay? Bom, este foi mais ou menos a cronologia do acontecimento e aquilo que tem acontecido relativamente a esta norma. Portanto, progressivamente, há ali um período de aceitação e debate e coloca-se depois em vigor numa determinada data e ela está aí desde 2014. Bom, em termos de equivalência, este é um ponto estratégico, que eu concentro muito na formação com quadristas também, porque às vezes encontram-se algumas gralhas de interpretações do passado em relação ao que é atual. Portanto, é importante ficar claro que hoje a norma, tendo 7 partes, são todas 7 partes distintas, tem uma primeira, que é de requisitos gerais, vamos ver exatamente o que é de uma forma rápida, e que não corresponde hoje a rigorosamente quadro nenhum, que é a parte 1. A parte 1, hoje, é geral. A parte 1 no passado correspondia, ou hoje tem a sua correspondência na parte 2. Já temos encontrado aí algumas chapas de características que dizem NP, fantástico, já estão atualizadas, 61439-1. Não há norma nenhuma 1 para quadro. É a norma parte 1 para requisitos gerais dos vários tipos de quadro. Então depois temos que escolher a parte respectiva do quadro que estamos a colocar no mercado. Está bem? Portanto, é uma nota importante. Não é uma não conformidade grave, mas é o bilhete de identidade do quadro. Olhando para ele, eu vejo que está ali uma indicação que não é verdade. Okay? Portanto, a indicação 1, sozinha, solteira, na chapa de características, não existe. Mas pode existir com a parte respectiva desse conjunto. Por exemplo, um conjunto de potência acima de 250 amperes é a parte 2. Então o que é que eu faço? Eu, quando estiver a
fazer a fiscalização, a aceitação daquela obra, verifico se aquele quadro cumpre ou não as especificações 2 e que devem constar na chapa de características do quadro. Não é? Portanto, aqui basicamente estão as equivalências do antes e depois e que são a forma de ajudar rapidamente em ABAP como mnemónica para o executor não se atrapalhar na colocação dos números certos. Bom, elas estão todas aqui. Portanto, vejam. Parte 1, gerais. Parte 2, quadros a sério, como eu costumo dizer. Portanto, quadros acima de 250 amperes. Portanto, potência e comando. Parte 3, são os quadros de distribuição para uso de pessoas não qualificadas. Não quis traduzir a letra, porque me pareceu que podia ser um bocadinho violento. Mas era, e está assim na norma original, quadros de distribuição para serem operados por pessoas ordinárias. E eu achei que fazer a tradução à letra não ficava bem. Então optei por pôr pessoas não qualificadas, porque assim também a nossa regra técnica classifica a competência das pessoas. Então tentei pôr algo que fosse mais transversal. Depois o pobre do quadro de obra, é o pobre porque, enfim, muitas vezes é preterido, tem uma secção própria, é a secção 4, dedicada ao quadro, o pimenteiro, vulgarmente. O 5 é os ditos quadros de passeio, os nossos quadros de distribuição, de passeio, pública, rede, de distribuição pública. As calhas passam a ser agora o 6, eram no passado o 2, portanto, calhas eletrificadas. E a parte 7 é uma grande novidade também na norma, porque é a parte dedicada às aplicações específicas e particulares, marinas, parques de campismos, os postos de carregamento do veículo elétrico. Portanto, a parte 7 da norma também está, permitam uma expressão, casada com o decreto-lei que saiu recentemente, que é a parte 722 das nossas regras técnicas. Portanto, parte 722 casou com a parte 7 da norma dos quadros elétricos. Não sei se isto foi de propósito, mas acho que funcionou bem. Portanto, existe um capítulo exclusivamente para a concepção de quadros para carregamento de veículo elétrico. Embora nós tenhamos produto acabado, faz parte do nosso portfólio, posto de carregamento, mas existem regras que esse tipo de posto de carregamento tem que cumprir, mas existem regras também para a concepção de postos de carregamento numa ótica de quadro elétrico. Bom, importante dizer, ou referir, ou salientar, que efetivamente a parte 1 nunca se apresenta isoladamente. Portanto, ao fazê-lo, estamos a esquecer-nos da parte dedicada ao quadro. Okay? Portanto, é uma não conformidade, como disse, não sendo grave, é uma chamada de atenção. Okay? Portanto, a parte 1 não se coloca separadamente, sempre em conjunto, ou só a parte dedicada. Pode acontecer que eu, em vez de colocar 1/2, coloco só 2, parte 2, respectivamente para o quadro de potência. Okay? Agora, a parte 1 sozinha, não. Bom, e aqui está uma fotografia, de certa forma, mais prática, que identifica o que e aonde. Portanto, há uma parte 0, não sendo muito importante para a execução do quadro, são as diretrizes de princípios e definições, onde estão as correntes de curto-circuito, os valores de cristas, os ICWs, todas estas características da nossa área, das correntes relacionadas com estas matérias e tensões e as definições, basicamente, e até a parte 7, respectivamente, a parte dos veículos elétricos. Portanto, potência, quadros para serem operados por pessoas ordinárias, pessoas sem qualificação para a operação, basicamente, habitação ou similar, o quadro de obra, os ditos quadros de distribuição chamados PENDA, tem a ver com a própria tradução ou não tradução da norma original, portanto é Public Electricity Network Distribution Assembly, portanto é os PENDA, as calhas e o veículo elétrico, como falei. Bom, aqui estão as definições um pouco mais exaustivas, não é um bom slide para a apresentação, mas como é um slide que fará parte da documentação, vamos enviar para todos, ficam aqui já com as definições mais ao rigor. Portanto, aqui está, portanto, quadros parte 3, que eu sublinho sempre, para serem operados por pessoas não qualificadas, abaixo do BA4 das nossas regras técnicas, salvo erro na secção 32, sim, que é que eu tenho aqui, que define a competência das pessoas, como saberão, até melhor do que eu, estão nestas andanças do projeto. Bom, e por aí, portanto, todas as partes definidas, do ponto de vista mais teórico, onde estão todas as definições de base desta mesma norma. E cá está a parte 7, o 722, para a alimentação de veículos elétricos, que está, de certa forma, harmonizado com a parte 7 da norma. Bom, a norma internacional tem 4 capítulos que são os essenciais para a execução.
E a equivalência são efetivamente os mesmos 4 capítulos. Portanto, uma parte de requisitos de construção, uma parte de requisitos de desempenho, as verificações de concepção e as verificações de rotina. É relativamente fácil perceber e casar estas definições ou casar estes capítulos. A verificação de concepção mais não é do que a conformidade dos requisitos de construção e desempenho, que compete ao fabricante fazer, fabricante original. Depois, no fim de linha, a parte 11 é dedicada ao quadrista, em que vai cumprir as especificações que o fabricante original emitiu quando fez os seus ensaios da parte 10. Este é o princípio. E alguns cadernos de encargos, tradição mais antiga, eventualmente até a norma anterior, não se percebe muito bem a separação das águas. E às vezes estamos a pedir coisas que não são para o quadrista e outras que são para o fabricante original. E, enfim, o objetivo também destas ações, e eu tenho um exemplo real no final, é isso mesmo, é tentar separar as águas e dizer a quem se deve pedir o quê. Okay? Mas basicamente é isto. Parte 10 para o fabricante original, que vai verificar a parte 8 e 9, respectivamente, e por fim, o quadrista verifica a parte 11. Se quisermos fazer uma comparação com o passado, a parte 10 de hoje eram a parte 8 e 9 do passado, da norma anterior, portanto, os ensaios tipo e os ensaios de construção. Hoje chamam-se as ditas verificações de concepção ou design. E os ensaios individuais do passado chamam-se hoje verificações de concepção e de rotina. Mas basicamente é isto. Okay? Foi um pouco isto que se fez. Foi a verificação com base em ensaios que continuam a ser padrão. Okay? Bom, requisitos de construção são os mais diversos que aqui estão neste slide. Não vamos particularizar nenhum em concreto, mas são requisitos associados à própria natureza dos materiais e ao seu comportamento. Sobretudo, comportamento de concepção do material e da construção do periférico ou do elemento passivo ou ativo de um qualquer elemento que faça parte do quadro. Portanto, a resistência dos materiais, o grau de proteção do conjunto, as distâncias de isolamento, as proteções contra os choques elétricos, as montagens e a integridade, digamos assim, dessas associações, os circuitos elétricos internos e as respectivas conexões, a gestão da temperatura, houve aqui uma certa revolução também, e a ligação a bordo. Portanto, a parte da construção do elemento design para ensaio teve que cumprir as especificações todas desta parte 8. A parte 9 é mais a funcional desempenho, as suas propriedades. Que propriedades? As dielétricas, os limites de aquecimento, a proteção e resistência ao curto-circuito e a compatibilidade eletromagnética. Estes são os mais elaborados, os mais caros também, porque envolvem laboratório, envolvem ensaios que são caros na sua concepção, nos seus elementos de ensaio e que, mais uma vez, competem normalmente ao fabricante original. Digo normalmente porque vamos ver também mais adiante que o quadrista pode ser um fabricante original. Vamos perceber mais adiante como. Mas, normalmente, esta missão é nossa. Portanto, o nosso design foi submetido a estes ensaios com base nestes padrões que estão aqui. Bom, por fim, o capítulo 10 pede a confirmação de todos estes indicadores, os de performance e os de construção. Findo este trabalho, o quadrista, na secção 11 da norma, vai fazer a sua parte. Portanto, as inspeções do conjunto, são requisitos construtivos e de desempenho confirmados. Portanto, ele vai confirmar se efetivamente fez as coisas conforme manda o figurino. Se o IP é um determinado valor de IP, quando montado de determinada forma, ele verifica se efetivamente fez assim. Portanto, é a inspeção que eventualmente leva mais tempo. É visual, é a confirmação de que o trabalho da inspeção foi bem feito. Depois verificamos também a continuidade do circuito de proteção. Portanto, verificamos se toda a estrutura no classe 1 há continuidade. Portanto, há um limite admissível, 0,1 ohms como limite, em toda a malha de defeito de uma estrutura. Portanto, no classe 1, naturalmente. No classe 2 é a inspeção visual. Não pode haver continuidade. Portanto, a terra é como se fosse um elemento ativo. Portanto, verifica-se essa performance. E também as propriedades elétricas. Portanto, basicamente são estes três os pontos essenciais do trabalho do quadrista. Não desprezando os outros, mas efetivamente estes três pontos são os mais importantes. Nas propriedades dielétricas existem duas formas de fazer. Quadros até, ou conjuntos, vamos chamar dos conjuntos, quadros pode ser um inócuo. Conjuntos até 250 amperes, podemos fazer apenas a resistência de isolamento.
Okay? Quadros acima de 250, temos mesmo que fazer a rigidez dielétrica com a forma tradicional, com a pistola e com as tensões regulamentares que vêm na norma. Okay? As tensões hoje também foram manifestamente reduzidas. Elas passaram num classe 1, tensão de ensaio de 3.500 volts para 2.200. No classe 2 eram 2.500, passaram para 1.890. Portanto, há uma redução dos valores de ensaio, que também permitem que quando seja exigida também a confirmação do ensaio em SAT, portanto, on-site, portanto, já com o quadro instalado, que não haja necessidade de desclassificação da tensão de ensaio. No passado nós tínhamos que fazer isso, porque este ensaio é destrutivo. É destrutivo, mas o equipamento está preparado para suportá-lo naturalmente nos ensaios. Não para andar sempre a fazer, pois naturalmente. Isto é para ser feito a 1 segundo. Não como, já vi, fazer a 1 minuto. Não há necessidade. A máquina iniciar de disrupção ou não, e não vamos fazer sofrer o equipamento, vamos reduzir a sua vida útil. Mas esta redução da tensão permitiu que, efetivamente, o equipamento pudesse repetir mais ensaios e, como o mercado normalmente me pede um ensaio no local, então a norma adaptou a realidade, reduziu a tensão de ensaio na fábrica, ou no quadrista em concreto, para torná-la igual ao valor que é colocado já com o quadro instalado no seu local. Okay? Portanto, esta foi também uma alteração que se verificou. Portanto, a alteração das tensões de ensaio. Particular atenção às manutenções. Este é um ponto nevrálgico do quadro elétrico. Temos vindo a sensibilizar o mercado e o quadrista em particular para sensibilizar a quando do cadastro a entregar ao cliente final de verificar as recomendações do fabricante no que diz respeito às manutenções. Existem determinadas manutenções preventivas e outras corretivas que podem pôr em causa a segurança de pessoas e bem e a garantia do próprio quadro. Portanto, nós sublinhamos sempre que devemos incluir na documentação, está assim escrito também na norma, no capítulo 6.2, o procedimento de manutenção para determinados órgãos que careçam dessa mesma manutenção. Okay? É fundamental a questão. Há alguns episódios relacionados com seguros, com peritagem, em que a ausência de manutenção mandatória pode tornar a coisa complicada no ponto de vista de recuperar o dano. Não é? Portanto, atenção às recomendações, às manutenções, recomendações claramente a quando da ação do produto acabado. Os senhores na qualidade de projetistas sensibilizem também. A fiscalização, particularmente atenção também a esse ponto, que deve constar na documentação. Manual de manutenção, manual de instruções de manutenção. Okay? Para dar alguma garantia de que no dia da verdade o disjuntor vai funcionar. Okay? Eu digo isto porque efetivamente há histórias. Há histórias, nós vivemos-las, ouvimos-las, recebemos-las, não direi todos os dias, mas muitas vezes, da ausência de manutenção que levou a um determinado problema, a uma determinada consequência. Okay? Bom, e aqui está exatamente um slide, que é o 6.2, exatamente, no capítulo da norma, no capítulo 6.2, onde fala lá da manutenção. E também diz o perfil das pessoas que podem executar esse tipo de manutenção. Neste caso, é o exemplo para um disjuntor aberto, um bastidor aberto, um disjuntor da nossa gama Emax que vai até 6.300 A, onde nós dizemos 2 níveis de manutenção. Na nossa documentação constam 2 níveis de manutenção. E dizemos também quem está habilitado para a poder fazer. Okay? Mais uma vez, BA4, BA5, um pouco como diz nas nossas regras técnicas. O executor desta área até 1000 volts terá um perfil BA4, BA5. Portanto, é a mesma coisa para uma manutenção de um quadro elétrico, naturalmente. Bom, falava há pouco dos 2 perfis definidos pela norma, portanto, o fabricante original, a marca, e o fabricante do conjunto, o quadrista. Hoje perfeitamente definidos na norma. Não era assim tão evidente na assessora, mas hoje com a norma atual isso está perfeitamente claro. Portanto, compete ao fabricante as verificações, disse anteriormente, da parte 10, e o fabricante do conjunto as confirmações ou verificações da parte 11, baseadas em quem? Nas orientações do fabricante original. Exemplo. Vamos considerar que um fabricante de um conjunto, um quadrista,
faz a integração completa de um quadro e entrega esse quadro a portanto, a marca faz um quadro perfeitamente cabelado. Também temos unidades de cabelagem integral de soluções quase chave na mão, e faz a entrega deste quadro a um quadrista. O quadrista continua a ser fabricante do conjunto e a ABB fabricante original, desde que não haja nenhuma alteração àquilo que recebeu. Se ele, porventura, fizer alguma adaptação, aqui a norma não é muito clara, eu acho que é o próximo passo. Fala-se em alterações estruturais, seja isso o que for. Mas quando são alterações que possam pôr em causa, eventualmente, a estrutura de base de design, poderá o quadrista, fabricante do conjunto, transformar-se em fabricante original. E o que é que isso implica? Implica que essa alteração estrutural do produto que recebeu, produto acabado, já cabelado, poder ter que ser sujeita aos mesmos ensaios que o fabricante original já tinha feito nos seus modelos de padrão. Imaginem o que era. Um quadro que foi alterado tem que ser submetido a todos os ensaios de construção e desempenho que vimos anteriormente. Portanto, as alterações estruturais não são uma coisa muito clara, mas nós entendemos como sendo uma alteração que mexa no interior e na estrutura básica do design aprovado. Okay? Os montantes, as estruturas de apoio, as principais. Portanto, que hajam alterações que sejam manifestamente de impacto no design aprovado. Okay? Não é uma coisa ainda muito clara. Tem-se alguma dificuldade em perceber o que é estrutural. De qualquer forma, mexer num quadro já cabelado não é uma boa prática, correndo o risco de ter que submeter esse quadro que alterei aos ensaios de primeira fase, a parte 10 da norma, que não é nada conveniente em termos de timing e também de valores. Portanto, há que manter e há que cada qual fazer a sua parte. Portanto, se ele fizer alguma alteração ao design original, ele passará a ser o fabricante original, deixando de ser só quadrista. Okay? Bom, em termos gráficos, uma parte dedicada claramente à marca e uma parte dedicada claramente ao quadrista. Portanto, essas duas partes é que podem oferecer ao mercado uma solução alinhada com a norma. Portanto, este é o princípio que a norma define. O fabricante, uma responsabilidade, e o quadrista, outra responsabilidade. Aonde? Exatamente nestes dois capítulos. O 10 e o 11 são os essenciais de cada um dos players nestas matérias. Okay? Bom, o fabricante original, o que é que tem que colocar cá fora? Além do produto conforme, toda a documentação técnica que dá documento prova, que é assim que a norma e que a lei define, documento prova daquilo que publica e que coloca no mercado. E, por sua vez, o fabricante do conjunto o que tem que fazer é, no dossiê do quadro, incluir estas documentações. Não é preciso ser em papel, não é preciso ser tudo em papel. Hoje temos, efetivamente, meios muito mais facilitados e menos penosos para o ambiente. Uma pen com o conteúdo, o encaminhamento da documentação para o site, etc., é uma forma de documento prova. Okay? Portanto, é importante perceber que estas informações devem ser transversais e disponíveis a todos para fazerem parte do conjunto cabelado na documentação do cadastro. Portanto, compete ao fabricante do conjunto selecionar convenientemente os equipamentos em função de um projeto vosso, de uma prescrição vossa, assemblar e construir o produto acabado em função de um projeto e de uma orientação de um fabricante original. Segundo passo, verificações da concepção, verificar se efetivamente o trabalho de montagem e de orientação do fabricante original foram cumpridos, através do quê? De ensaios, de fim de linha, rigidez de elétrica, continuidade do ciclo de proteção e, eventualmente, fazer algumas extrapolações ao cálculo. Se eu fizer alguma variante relacionada com o padrão inicial, se eu tiver como fazer esse desvio, extrapolação ao cálculo. Também às vezes acontece. E, por sua vez, fazemos os ensaios de rotina. Portanto, as verificações visuais, verificações das manobras de funcionamento dos equipamentos, das portas, das fechaduras, tudo isso está definido e fazem parte das verificações de rotina e de fim de linha. E basicamente o que aconteceu foi isto. É que havia aqui uma zona cinzenta que não tinha pai para a criança
não sabia muito bem quem é que era o responsável, falava-se do fabricante do sistema, falava-se do fabricante do conjunto, e havia aqui uma zona relacionada com o design e com os ensaios que não tinha responsável. Bom, hoje tem, é o fabricante original, portanto é a marca, que pode ser também o quadrista, se ele fizer alterações estruturais do design que está no mercado. É sempre responsabilidade do fabricante original o início até ao fim, no sentido de concepção do produto, mas quando ele não faz a cabelagem, que é o quadrista que a faz, o fabricante do conjunto, é esta parte que lhe está dedicada. Okay? Portanto, havia aqui um certo vazio que não identificava muito bem quem é que tinha a responsabilidade. Isto tinha impacto também legal. E por isso também é com uma certa pressão de alguns países para que isto ficasse mais claro e que se tornasse mais evidente o que é que cada um tinha que fazer na cadeia. A cadeia do valor. Bom, algumas áreas cinzentas foram tratadas. A questão do neutro. Não constava a questão do neutro reduzido no dimensionamento. Já há uma abordagem na norma sobre essa matéria. Esta aqui não me parece, esta segunda não me parece que tenha sido assim um impacto maior, porque grande parte dos nossos quadristas e no mercado português já indicavam a corrente estipulada do conjunto. Portanto, já se sabe que aquela caixa, aquele invólucro, está limitado a um determinado valor de corrente. O quadrista já tinha essa prática, é colocar na chapa de características o valor nominal e eventualmente serviço daquela caixa. Portanto, havia um certo vazio. Podia estar, em alguns países, eventualmente, podiam estar a utilizar caixas não conformes, não adequadas para a corrente nominal que ia circular dentro delas. E surge, este sim, daí esse guia que vocês têm todos convosco na documentação, e quem nos está a assistir em streaming vai receber também em versão PDF, esse documento que é o anexo C, que é que se tornou mais completo, mas que também criou mais desconforto. E daí o facto de também fazermos estas ações para tentar sensibilizar este eventual desconforto criado. E a pergunta é esta. Pode o utilizador do conjunto estabelecer alterações acordadas com o quadrista ou fabricante do conjunto relativas à execução e exploração desse mesmo conjunto? Esta pergunta foi-nos trazida pelo mercado, não só o nosso mercado português, mas também em outros mercados, comungamos todos numa mesma plataforma onde vamos trocar ideias dentro do grupo ABB, que sentia-se que poderia haver um apropriamento, e passo a expressão, de um projeto original. E fazer uma alteração de base a um projeto aprovado e perfeitamente estabelecido para uma determinada situação. Com o respectivo termo de responsabilidade de um projetista. Enfim, estas questões começaram a colocar-se. Porque vamos perceber que sim, que é possível fazer alterações. Mas a figura projetista tem que aparecer. Embora a norma não fale do projetista de uma forma clara. Mas está lá. Vamos ver onde para criar algum conforto em relação a esta mensagem que o mercado nos foi transmitindo. Bom, neste anexo, que são 50 e muitos artigos, vocês têm os originais, não os originais, têm todos os anexos transferidos para o vosso guia, o guia que está convosco, e estão exatamente todas as mensagens e items que estão na norma original. Nós não fazemos cópia de norma porque é completamente interdito, obviamente. A norma é propriedade de quem a compra, mas fizemos a leitura da norma, adaptámos o seu conteúdo e publicámos esse documento no mercado. Portanto, esse documento, com esses 50 e muitos pontos de anexo C, são os mesmos 50 e muitos pontos que estão na norma dos quadros elétricos. E vamos ver diversas coisas nesse anexo. Resistência suportável ao curto-circuito, proteção de pessoas contra choques elétricos, ambiente de instalação, modo de instalação, configurações de funcionamento, gerais, legislação local, fluxos de aprovação, enfim, vários itens que são passíveis de acordo entre o utilizador e o quadrista. Isto pode chocar. Porquê? 53 pontos com rigor e 22 opcionais. Porque a primeira reação que eu fui recebendo quando se publicou a norma foi: então, mas pode-se estabelecer acordo com o utilizador em relação ao sistema de ligação à Terra? Pode-se estabelecer acordo em função do cálculo do ICC?
Pois não. Isto é projeto. Portanto, isto é que é importante ter presente. Este acordo é relativo. São items que são objeto de análise para permitir algum acordo. Mas o acordo tem que ter alguma legitimidade técnica. Não é uma questão meramente económica, nem reduzir. É, efetivamente, pensar em otimizar, mas com um critério técnico. Então, existem aqui vários. Portanto, a corrente de curto-circuito, os requisitos relativos aos disjuntores, portanto, as unidades de proteção magnetotérmica, portanto, a norma dos disjuntores, então, mas estabelece acordo com a norma, em função da norma. Bom, todas essas questões foram colocadas, entre outros, esta aqui é mais, que se falou mais no mercado também, a questão da proteção contra choques elétricos. O tema da classe 2, o tema do classe 2 equivalente, está aqui também nesta parte, portanto, também é objeto de acordo entre as partes. Bom, então, quando vamos à literatura, as tais folhas que dão trabalho a ler, que são violentas, conseguimos encontrar na parte 0 da norma, e que se repetem algumas partes, o que é o utilizador. O utilizador é a parte que vai especificar adquirir, utilizar e operar o conjunto, ou alguém agindo em seu nome. Podemos dizer que sim, isto está aqui. Mas não é evidente. Está lá alguns nas definições. Portanto, a figura projetista, como nós a chamamos, na nossa língua, não consta na norma. Consta o utilizador. E o utilizador também pode ser o cliente final. O utilizador do produto acabado. Não. Também o projetista é incluído nesta definição e tem uma palavra a dizer. Mais que não seja pelo termo de responsabilidade. Okay? Portanto, fazer alterações ao projeto, sim, mas o projetista tem sempre uma palavra final, porque ele é que estudou o projeto, ele é que conhece os critérios que levaram àquela definição e àquela conclusão. Okay? Portanto, é isto que estamos a dizer ao mercado, que efetivamente o utilizador pode estabelecer acordo com o quadrista, com o fabricante do conjunto, mas, atenção ao responsável pela especificação, por quem dimensionou, por quem desenvolveu a solução, okay? Ou quem definiu a solução. Bom, e depois isto está tudo suportado com as nossas leis. Portanto, a norma não se sobrepõe às leis locais. O nosso 517, com as suas atualizações dos anos 80, a obrigatoriedade de projeto, mais recente, o responsável pelas instalações elétricas, o perfil do projetista, a entidade projetista está aqui. Portanto, não se desvincula pelo facto da norma falar em acordo entre o utilizador e o quadrista. Portanto, a resposta é sim. Sim, com base na definição do utilizador, onde está o projetista, é possível realmente estabelecer acordo. Desde que haja sempre a guarda do princípio elementar destas coisas, segurança de pessoas e bens, e com base no respeito pelas leis locais e leis dos países, não é? na nossa área. Portanto, é possível fazer acordo, sim, mas, naturalmente, a intervenção do projetista é fundamental. Isto criou algum desconforto, ou alguma interpretação dúbia, mas a resposta é esta. Sim, o utilizador enquadra a responsabilidade do projetista. Okay? Portanto, o que é que era preciso? Era preciso fazer este esclarecimento, que o utilizador está cá, existe, tem uma palavra a dizer e é representado pelo projetista. Okay? Bom, o caso real, que era aquilo que era importante tirar daqui. Memória descritiva, antes e depois, como é que ela era trabalhada no tempo da 60439 e como é que ela eventualmente pode sofrer um upgrade para a 61439. Orgulhosamente sendo já a norma portuguesa, NP-EN 61439. Em muitos cadernos de encargos ainda mantemos a lógica do IEC. Pode ser a nossa também. Bom, os conceitos iniciais relacionados com o enquadramento do vosso projeto. Portanto, isto é quase um modelo típico que vocês conhecem subejamente melhor do que eu. E nestas definições iniciais dos decretos de lei, etc., do ter um projeto, responsabilidades, etc., norma, legislação, podemos encaixar aqui mais alguns com a nova norma. Podemos pôr mais alguns decretos de leis que, entretanto, foram atualizados. O nosso 517 já sofreu upgrades. E outros mais, a obrigatoriedade de projeto, etc., podem ser também incluídos no projeto, pois, naturalmente, estes decretos de leis e fazer referência aos mesmos.
Entramos na secção dos quadros. Bom, secção dos quadros. O que é que temos aqui? Temos a norma antiga. Portanto, os quadros ainda são concebidos segundo a norma antiga. Regras técnicas, pois naturalmente. Norma dos IPs e dos ICAPs. Esta ainda vigora, mantém-se exatamente assim. O que é que nós podemos alterar aqui? Já não é EN 60439. Passou a ser a NP-EN 61439-1 e parte dedicada ao perfil do conjunto. Temos que dizer sempre este texto, porque já percebemos que não existe uma parte 1 dedicada a quadros. Existe a parte 1 como regra geral e depois a respectiva parte para os quadros. Mais, o que é que nós temos aqui mais? Quadros gerais de baixa tensão. Eu ponho aqui uma interrogação, porquê? Porque o legislador não gosta de misturar quadro geral de baixa tensão com quadro de entrada. O quadro geral de baixa tensão tem um decreto-lei próprio, que é o dos PTs. Está aqui resumido o IRS, PTS, que vocês conhecem subejamente melhor do que eu. Portanto, é um capítulo que deve ser tratado também por decreto-lei próprio, e quando nós dizemos que o queremos em classe 2, a coisa treme. Ok? Avancemos. Mais, o que é que temos aqui mais? Ainda nos quadros elétricos. As definições das normas que estão associadas aos quadros elétricos de uma forma genérica. Bom, dizia este projeto, parte 1, regras gerais, muito bem. Parte 2, a parte dos quadros a sério. Mas este projeto tem mais partes. Também tem quadros para serem operados por pessoas que não percebem da poda. E já são normas portuguesas. Então vamos fazer essa construção. Vamos aqui a parte 3. Portanto, quadros para serem operados por pessoas vulgares, ordinárias, que é como está na norma. Portanto, não têm a competência para operar este tipo de quadros. Portanto, têm que ser quadros preparados para esse tipo de aplicação. Mais, o que temos aqui mais? Passamos para a norma portuguesa a parte 2. E aqui a parte 1 também passamos para a norma portuguesa. E podemos incluir aqui ainda a parte 0, que são as definições gerais. Portanto, fazendo um upgrade ao nosso caderno de encargo, verificamos que há alguma informação que é digna de, orgulhosamente, colocar na nossa memória descritiva, que já tem a sigla ENP. Bom, e também a 898. Reparem que, seguramente, este projeto não tem só norma internacional 9472. Tem também a parte respectiva dos quadros para aplicação em habitação ou similar, ou análoga, como diz a norma 898. Portanto, esta parte da norma, é natural que dentro deste projeto as duas normas vigorem. Okay? Na zona técnica, eventualmente, vamos fazer cumprir a 9472, que também é portuguesa, embora aqui eu não tenha colocado, mas também já é portuguesa, há muito. E colocamos também a NPN 898 para a parte que diz respeito aos quadros que estão acessíveis ao público ou às pessoas que não dominam a arte. Bom, continuando. Chegamos à chapa de características. A tal chapa que é logo o primeiro de identidade do quadro elétrico, onde se encontram logo ali algumas questões dignas de reparo. Aqui está uma gralha. Enfim, uma gralha acontece. Não é EC 61439 traço qualquer coisa, mas corretamente são só estas as informações que devem constar numa chapa de características segundo a norma. São só 4. Nós metemos muita coisa, não há nada contra. O nosso mercado mete muita informação nas chapas de características, é uma forma rápida, de forma rápida, passa a redundância, aceder às informações mais diretas do quadro, o poder de corte, a norma que cumpre, a tensão, a frequência, mas nada disso é obrigatório. A segunda norma são só precisas de 4 informações. Simples. Uma pequena chapa com 4 informações. O quê? É fundamental saber quem é responsável pela execução daquele conjunto. Portanto, o fabricante do conjunto, o quadrista, deve constar, porque a entidade tem que ser contactada quando houver uma não conformidade ou um mau funcionamento. Portanto, é fundamental que a entidade responsável pela execução deva constar na chapa o logo da empresa. Pacífico. É fundamental que conste um registro que seja percebido pelo executor do quadro, mas não forçosamente pelo utilizador. É o código interno. É o cadastro que está na oficina. É o cadastro que está na biblioteca técnica do quadrista. Okay? Quando contactado, faz referência ao código e facilmente acede às informações desse cadastro. Okay? Portanto, não é forçosamente o nome do quadro. Se o quisermos colocar, não é obrigatório. Mas, o que é preciso? É preciso fazer referência à norma que esse quadro cumpre. Portanto, a parte 1 barra a parte respectiva desse conjunto e a data de construção. Muitas vezes tem acontecido que as chapas estão
bastante completas, com tensão, utilização, o regime de neutro, corrente de curto-circuito, a norma para o poder de corte, o quadrista, com orgulho, que fez o conjunto, e falta a data. É uma não conformidade. Mas tem tudo, menos a data. É muito comum. Às vezes a data não consta. A data é fundamental para a garantia do produto acabado. Portanto, é fundamental que a data conste e que seja um elemento imediatamente a ler, para que facilmente se perceba que aquele quadro está dentro do seu timing legal. Okay? Portanto, são basicamente estas as 4. Nada contra outras informações mais, mas estas são as únicas que a norma pede. Os nossos hábitos levam a colocar mais informação. Não há nada contra. Okay? Portanto, o mercado português, isto é o mínimo que se diz. Mais uma vez, a norma é sempre um padrão mínimo. Bom, o tal QGBT que falámos há pouco. Aqui está o classe 2. Pois, nós, sobre este tema, a Direção-Geral de Imunologia publicou um guia, onde orgulhosamente também a ABB trabalhou, tentou, penso que terá conseguido, já se vai sentindo mais clareza neste tema classe 2, onde estão muitas perguntas, muitas factos relacionadas com estas matérias da proteção contra contactos indiretos nos quadros elétricos. Portanto, é uma das facas que consta no nosso site e que vos convido também a aceder, onde está lá a tese relacionada com este conceito, com este princípio de proteção, que é perfeitamente correta, tecnicamente, mas cuidado com o enquadramento do decreto-lei para o QGBT, que é diferente de todos os outros quadros. Okay? Bom, mais, ainda dentro dos quadros elétricos, no capítulo D, para os ensaios, já não se fala em ensaios, fala-se em verificações. Portanto, falar em ensaios na memória descritiva é obsoleto. Não é um erro. Continua a haver ensaios tipo, mas já não se chamam ensaios tipo. Verificações de concepção, parte 10. E os individuais, que são os de rotina, que já falei, responsabilidade do quadrista. Depois, dentro dos ensaios tipo, que já não são tipo, são as verificações de design. Portanto, são os tais ensaios que o fabricante fez, que são bastantes, são 12 requisitos. Vocês têm todos no PDF que os senhores à distância vão receber na versão em papel dos presentes. Estão todos os 12 requisitos que são mandatórios o fabricante original fazer. São 14 testes em laboratório, são mais de 100 relatórios e é muito papel. Aqui manifestamente muito papel. E temos nas últimas páginas do guia e no PDF que já receberam ou irão receber, estão todos os códigos dos cadastros dos relatórios que foram efetuados. Portanto, é o documento de prova com as égides internacionais que fizeram os ensaios mandatórios desta norma. Portanto, e o fabricante tem que manter esses documentos em sede própria e fazer referência a esses códigos nas suas documentações publicadas. Okay? Portanto, esses códigos que estão nas últimas páginas são efetivamente os códigos que o fabricante recebeu do laboratório quando sujeitou o seu design aos ensaios. Okay? Bom, ainda nesta parte, o que é preciso fazer? Mudar aqui de norma 61439 para NP. Dizer que não são ensaios tipo, outra vez, verificação de concepção. Quem é o fabricante aqui? É o fabricante original. Aqui ficava em aberto. Quem é o fabricante aqui? Portanto, aqui é claramente o fabricante original. E estas verificações que estão todas aqui neste slide são as verificações que têm também no vosso documento e que são responsabilidade do fabricante, através dos seus relatórios emitidos. Okay? Em paralelo, ou em consequência destes ensaios, surgem os individuais, que são feitos então pelo quadrista. São todos estes que estão aqui identificados no slide e que vão dar origem ao quê? Mais uma vez, NP, e vão dar origem ao dossiê do conjunto. Portanto, separamos as águas claramente nesta malha descritiva. Por um lado, há a responsabilidade do fabricante original e, por outro, há a responsabilidade do quadrista. Para se perceber quem é um fabricante e quem é outro fabricante, já que os dois, ambos são fabricantes. Okay? Diversos. O que é que podemos considerar na documentação diversa que vem no caderno de encargos? Podemos falar nas informações a colocar no dossiê. Portanto, podemos colocar toda a documentação associada à utilização do produto acabado e, sobretudo, as manutenções. Portanto, as manutenções muitas vezes não são referenciadas na memória descritiva, porque eventualmente é a responsabilidade do executor
do quadrista e do cliente final ter essa preocupação, mas é um desafio que eu vos coloco. Coloquem também nessa vossa missão a sensibilização para esta temática das manutenções. Okay? Portanto, eventualmente um capítulo ou uma parte nos diversos dos vossas memórias criativas, é um convite que vos faço, um desafio, a falar da manutenção. Está aqui exatamente o artigo na norma que fala em manutenções. Pelo menos sensibilizam e ficamos todos a falar uma mesma mensagem para o mercado. Por sua vez, o anexo C, o tal nevrálgico, o tal mais desconfortável, sim, vamos fazer referência dele nos diversos. Vamos dizer que não temos nada contra ele, mas que eu continuo a ser o projetista, porque eu é que assinei, eu é que fiz os cálculos, a engenharia foi minha. Ok? Portanto, basicamente, o que estamos aqui a dizer, estamos a abrir, estamos a esclarecer, mas vamos respeitar toda a cadeia para evitar o quê? Segurança, bens e pessoas. Basicamente é isso que se pretende com esta chamada de atenção do anexo C. Bom, e assim podemos dizer que temos todos os players envolvidos na temática do conjunto cabelado suficientemente documentados, esclarecidos com esta norma. Portanto, por um lado, temos o fabricante original que lhe compete verificar se está tudo bem no capítulo 10. Por outro, o quadrista tem que verificar se está tudo bem no capítulo 11. E quando estamos a prescrever, estamos a exigir a ambas as partes que cumpram a sua missão neste processo. Portanto, é este o final, digamos assim, do propósito desta norma. Portanto, cada player ter o seu papel interventivo numa maior garantia de um produto acabado conforme e em segurança para pessoas e bens. Bom, o guia que vos deixamos é o resumo. É o resumo de uma leitura rápida, naturalmente não é exaustiva. Ajuda a perceber a migração da norma anterior para a norma atual. Faz uma leitura com base na perspectiva portuguesa. Isso é com base numa matriz internacional que nós cruzamos com a nossa legislação e sai esse documento. O anexo C é todo o conteúdo que vem na norma na parte respectiva. Portanto, o anexo C que vem na norma, parte 1, parte 2 e parte 3, o anexo C repete-se. O conteúdo que está aí é rigorosamente o mesmo da norma, não é uma cópia da norma, mas é o conteúdo da norma, serve para orientar, serve para se perceber efetivamente quais são os pontos dignos de reparo e de potencial acordo. Bom, e é o documento para ser uma referência, o fio condutor para os diversos players do mercado, que podem ver neste documento uma forma de entendimento. Nós estamos a disponibilizá-los sessões, estamos a disponibilizá-los também à rede de parceiros quadristas e, enfim, é mais um manual de apoio para a comunicação. Bom, eu acho que estimo-se cá um bocadinho, não? Não há? Está tudo? Bom, e era só isto, e já foi bastante. Questões? Quem é que avança? Lá longe. Temos uma pergunta online. Temos? Ora, então, de casa temos o Sr. Rui Quintas que diz: o quadrista passa ao fabricante original quando faz alterações estruturais ao quadro. Considera-se um estrutural tudo o que sejam montantes, apoios, etc? Sim, isso é claramente. Porque o estrutural, fazendo isto, também tem a ver com a tradução à letra. A norma original fala em estrutural. E nós fizemos exatamente assim. Portanto, o legislador, a tradução fez exatamente à letra. E estrutural nós entendemos, com a leitura que se faz à norma, é a matriz do quadro. Os montantes estruturais, os apoios. Agora, não vamos entrar em stress maior se houver uma adaptação de uma platine, de uma pequena calha para apoio de calha rasgada. Porque isso é estrutural, são apêndices. Essa expressão, não é? Agora, quando estamos a mexer na base de concepção de uma estrutura já de design aprovado, tirar o montante estrutural, as travessas, sim, isso é uma alteração substancial que pode ter que ser submetida aos ensaios de primeira fase. Portanto, os ensaios que normalmente são só aplicados ao fabricante original. O quadrista, nesse momento, como eu dizia na apresentação, passa a ser fabricante original. E eu, como utilizador, posso lhe exigir
as conformidades com esses ensaios de primeira fase. Ok? Ficou claro? O senhor tem um link? Mais alguma? Em sala tem alguma questão? Eu peço. Sim, uma adaptação. Uma melhoria, sim. Não digo uma melhoria. Sim, uma adaptação. Nós encontramos muitas. Nós, nesta atividade, encontramos adaptações que, aliás, o quadrista, no lançamento de uma solução para o mercado, é um elemento muito importante. Porque vai verificar, na prática, aquilo que, eventualmente, nós não vimos na fase de execução e desenvolvimento do produto e pode promover melhorias. Às vezes até as faz primeiro do que o design do fabricante. Sim, é possível. São situações sempre que devem ser objeto de análise para não pôr em causa a estrutura do todo. Não é? Mas sim, adaptações são possíveis. E vemos-las. Ficou? Obrigado. Sim. Sim. Como é que funcionam essas formações? Nós, portanto, no início do ano de 2016, apresentámos o programa aos nossos parceiros comerciais na área da execução de conjuntos dos quadros elétricos quadristas. E fizemos essa apresentação e apresentámos os critérios definidos para a participação, para a integração destes módulos formativos e do reconhecimento da passagem pelos mesmos. E o que fizemos foi identificar, dentro do portfólio de clientes que já temos, que vimos alguns projetados no slide, lançámos o desafio de participarem nestas sessões e fizemos entidade a entidade. Portanto, exatamente. Tivemos uma outra versão, aliás, temos 3 versões. A primeira é para a formação integrada das instalações do cliente. Vamos até junto do cliente e fazemos as formações de um dia, parte teórica, expositiva, com exercícios teóricos de conteúdo normativo, na casa do cliente. Temos outro tipo de perfil, também falei há pouco, que é os Selected, que é todos os outros quadristas que querem ouvir falar um pouco mais sobre estas matérias, mas que, eventualmente, têm um nicho de mercado ou têm um mercado muito particular e que não cumprem os requisitos que ficaram definidos para o plano e para a estratégia concreta para os diretos e que participam nessas ações mais de âmbito aberto, em sala, para todos. De uma forma geral, sim. São entidades que têm os colaboradores das mesmas. Contudo, também acontece termos colaboradores ou termos pessoas em nome individual que participaram também nessas ações. Não fecharmos a porta, porque reparem, temos um portfólio no catálogo invejável há uns anos atrás, ajudem-me que já me perdi, eram 28 mil referências. Hoje, com a integração global, tudo o que é letrinhas ABB faz parte da nossa oferta, são centenas de milhares de referências. Não tínhamos condição para ter um manual desses no mercado e dizer assim, não, vocês não podem vir à formação. Então criámos uma versão intermédia para falar da norma, reconhecemos a participação da entidade na formação, cadastramos essa entidade na nossa base de dados, até por questões legislativas, a lei do trabalho e essas coisas todas. As pessoas que tiveram estas formações são reconhecidas, fazem parte integrante do modus operandi do reconhecimento das formações para a qualificação e vamos fazendo essas ações. A terceira, para não me esquecer, é o formato que estamos hoje aqui a fazer. E que já fizemos também no Porto, onde também acho que já teve. Não, então alguém muito parecido. Não é, José, enganei. Sim, que são ações de perfil mais aberto, ações de hora e meia, como estamos aqui a fazer, relacionadas, passa a palavra um pouco isso, muito dedicadas ao perfil engenharias. Portanto, esse terceiro capítulo é perfil engenharias. Portanto, perfil quadristas Qualified Selected, oportunamente serão publicados, e depois o perfil engenharias, estas ações que estamos a fazer. Portanto, fizemos as 2 nacionais que falei, estamos a fazer hoje aqui, vamos fazer e depois o futuro dirá. Ok? Ficou claro? Obrigado também. Mais alguma? Online, o Sr. Quintas, os quadros de potência e comando abaixo dos 250 amperes encontram-se em que parte da norma? Na parte 3. Parte 3. Portanto, dizer a esse senhor que, está-me a ouvir, a parte dedicada aos quadros que normalmente são para ser operados por pessoas que não têm a qualificação para a operação de disjuntores, vulgarmente as pessoas
enfim, das nossas casas, nos terciários, tem uma secção própria que é a parte 3. Portanto, quadros até 250 amperes, portanto é o patamar, tem uma secção própria que é a parte 3. Ok? Ficou claro? Clarinho. Já agora, sobre a parte 3, gostava só de dizer também, esclarecer que é a única exceção que a norma faz relativamente à chapa de características do quadro parte 3, obriga a colocação do nominal máximo dessa caixa. Portanto, já sabemos que o máximo tem que ser inferior a 250 amperes, portanto, limite 250 amperes, deve constar na chapa, assim como o IP tem que ser maior que o IP 2XC, basicamente IP21. Pronto, para ser já IP21. Posso dizer que IP21 só tapa bordas. Um pequeno quadro que seja IP30, IP31. Mas tem que constar na chapa de características. São as únicas informações mais a colocar às 4 que eu há pouco apresentei no slide. É a única exceção. Portanto, um quadro para ser utilizado no terciário, na habitação, tem que ter mais estas duas informações. Okay? Por favor. Os quadros montados... Sim. O quadro montado no local normalmente está limitado a um determinado calibre, é funcional. O fabricante normalmente, para quadros montados no local, tem calibres mais baixos. E normalmente esses quadros têm a secção 3. A parte 3 dos quadros, que são montados no local, é a parte mais simples, digamos assim, que são feitos. Vai com a etiqueta do quadrista. Ou do executor. Convém que se coloque. Convém pôr. Quem é responsável pela execução deve dizer que é. Ele não precisa forçosamente ser na porta frontal. Imaginemos um quadro encastrado e que fica com a porta visível, naturalmente. A chapa de características que nós convencionamos que efetivamente é no frontal, porque é o primeiro embate direto com a informação. Mas as informações podem estar na parte posterior da caixa. Abre-se, indica-se que é quadro elétrico e tem lá a chapa de características. Mas convém pôr, porque faz parte. Não põe, mas a parte 3, se eu vou chamar esse quadro, depois de o executar, este quadro foi executado segundo a norma NP 61439-3. Então onde é que está a chapa? É logo o primeiro ponto. Se não disser nada, bom, pode ser que passe. Mas quando eu digo que estou a executar segundo aquela norma, um dos critérios é dizer, então coloque-se lá a norma. Ok? Mas tem que ser responsável pelo que fez. Portanto, tem que dizer que ele fez. É o que a norma diz. Portanto, basicamente é identificar quem foi o responsável pela execução. Não percebi, desculpa. É assim, nós sabemos que a questão das inspeções, o decreto-lei mudou, não sei agora como é que fica, CTEs e companhias, não estou muito... vai acabar, etc. Pronto, não sei como é que vai ficar. Não sei. Não sei como é que é. O que é certo é que até à data de hoje, para amostragem, havia um certo desconhecimento sobre esta norma. Ela é recente, só 3 anos. Enfim, não sei. Exatamente. Mas de qualquer maneira, quer dizer, há uma norma, mas não existe depois uma fiscalização direta, não? É isso mesmo. Não há, a norma é uma referência. A norma é uma referência. A funcionar. Vai caber ao dono de obra, portanto, que vai ter o projetista ou a fiscalização da obra, vai exigir que os quadros estejam de acordo com a norma X. E, portanto, a partir daqui, toda a cadeia deverá cumprir e autorregular-se. Não é? Por isso é que é importante a figura projetista, mesmo até o final de linha. Porque é uma forma também de garantir que aquilo que foi prescrito e os vossos princípios, os vossos cálculos, a vossa engenharia, até ao fim de linha foi cumprida conforme. E seguiu um guião. Que guião? Bom, já temos um guião de referência que é a norma dos quadros elétricos. Agora, como é que vai acontecer? Pois não sei. Estamos em mudança. Mas é um pouco, eventualmente, o mercado para regular estas coisas.
é assim. Já no nível da nós temos normas de organização dos espaços públicos na habitação, eu olhar para o estado de tempo, durante as pessoas faz uma quadra, ele faz uma outra, não faz depois não falar e nós vamos discutir também. Agora, depois a caixa é do fabricante X, os outros são do Y, e para o funcionário do B. Sim, é uma E a Santiago já não ligava isto. E não ligou a Santiago, não tinha uma relação não tão boa, porque é um produto que não se cuidava. Agora passa a funcionar com responsabilidade. Passa a ser responsabilidade. para quem instala. Para quem é da Santiago, já não era, mas agora já é oficial. É quem tem que assumir a responsabilidade, basicamente formal, digamos assim. Deixam de existir até aos 13h45. A partir, Sim, a partir dos sim. 13h45 continua a haver inspeções feitas por outras entidades abertas que ao se mercado. pode escolher. Sim. Ou seja, a CTL irá entrar também Também, sim. a fazer inspeções. Como os demais. Eu estava aqui a dizer que a parte da eletricidade no quadro elétrico já é o menos pela norma. Fosse. Sim, ao anterior, outro padrão. Não existe a possibilidade de disponível. O BGE, alguns técnicos que querem ter que acabar se eletricidade. É verdade. Mas se calhar se for um caminho Isto é uma Pois a é. Santiago, as entidades todas que estão envolvidas neste processo vão passar a ter conhecimento desta norma. Que a norma vem claramente clarificar quem tem a responsabilidade, onde é que a responsabilidade começa ou termina de cada entidade. Eu penso que isto vai acabar por ser o tal mercado que vai exigir ou não. Atenção, agora está aqui uma norma, mas esta claramente, e nós vimos aqui, Esta é nossa, NP. que é nossa. Chama-me logo a atenção. Esta é uma NP. Cuidado. Atenção, a anterior não era. Portanto, é norma internacional, fica ali um bocadinho no limbo, ninguém se quer meter. E também não estava claro em determinados pontos. Esta vem limpar algumas zonas cinzentas, eu diria várias zonas cinzentas, e é uma NP. Portanto, também ganha aqui outra força. Pronto, e acreditamos que realmente que o mercado com isto vai ter alguma regulação e autorregular-se. E lá está estas entidades também, que vêm fazer agora a inspeção. Será a Certiel, provavelmente, mas também o Candidatas também. vai passar a usar... Sim, o regime exclusivo acabou. A exclusividade acabou. Essa foi a questão maior. E agora estamos a tentar perceber o que é que vai acontecer. Mas a Certiel vai se candidatar, naturalmente, a fazer inspeções, a instalar. Tem outro nome, eventualmente, vai ter que se organizar de outra forma. Sim. Porque o Estado português, na altura, a Secretaria de Estado de Energia e tudo mais, na altura, declinou essa responsabilidade na Certiel. E esse regime de exclusividade acabou. É recente. Portanto, essa situação é recente. Agora estamos um bocadinho a ver... A legislação que criou o Certiel criou a abertura para outros candidatos. Mas só fazer o Certiel. Precisamente. Então houve uma certa exclusividade por isso. Não, que era uma associação de Sim. EDPs e mais não sei quem mais que controlavam o mercado. Sim. Agora estamos numa fase de transição. Vamos ver como é que isto funciona, mas é um mercado a regular. Neste momento, os concorrentes serão as entidades inspetoras que fazem parte do Certiel. Seguramente. Não vejo outro. Façam outra autónoma. O mercado tem a dimensão que tem, as pessoas não desaparecem, portanto, naturalmente, assim de repente, da atividade tal. Portanto, à partida, estas pessoas vão naturalmente candidatar-se a estas missões que já tinham, não é? À partida. O conjunto de quadros que está ligado a instalações especiais, por exemplo, onde existe gás natural, petróleo e esse tipo de instalações, continua a não estar neste tipo de regulamentação. Não. Continua a ser regulamentação internacional. Sobretudo as zonas ATEX. Exatamente. Há uma outra norma para o arco interno, 61.641, que é muito específica das petrolíferas, a nossa Galp, a Repsol, as Madeiras, o Navigator, etc. Tem essa norma. São normas que são paralelas ao banal, passa aqui a expressão banal da execução do quadro, mas já tem determinadas áreas específicas de aplicação e de concepção. Portanto, continua a ser um parente que deve cumprir as normas próprias. Indicadas. São mercados próprios. Mais alguma questão? Não? Bom, eu diria que
encerraria aqui mas há uma questão de casa. Caso exatamente. Só aqui um comentário que é o Paulo Flório, que diz: sou estudante de engenharia no ISEL, em quadros de baixa e média tensão, e acho que cada vez mais se deveria optar por divulgação destas mesmas normas no mundo profissional e académico. O senhor fala até comigo amanhã às 7 da noite num auditório no ISEL. Pronto. Está passada a informação. Pode transmitir a informação, se está a ouvir. Amanhã estarei no ISEL, no auditório professor Chagas Gomes, às 7 da noite, para fazer exatamente algo dentro deste género. Portanto, já está convidado. Ou não, portanto, é competente. Bom, daremos então por... Sim, da minha vamos parte. dar por encerrada então a sessão. Agradecer uma vez mais a quem nos esteve a ouvir via streaming e às questões colocadas, o interesse, também toda a presença de vós aqui na sala e de todas as vossas questões. Lembrar também quem está em streaming, há um questionáriozinho agora no fim. Toda esta matéria, portanto, aqui relacionada, vai ser criada pela Voltimo, portanto, uma pasta de arquivo que depois vai estar no portal, mas também vai ser enviado um link a todos vós que estiveram aqui presentes e também via streaming. E, portanto, agradecer uma vez mais. Entretanto, convidá-vos também aos presentes para, temos aqui numa sala ao lado, aqui um pequeno labrete para, enfim, continuarmos um bocadinho esta conversa. E pronto, e vemos por aí no mercado. Agradecer uma vez mais e ao Paulo também. Obrigado pela tua intervenção e tua exposição clara e obrigado uma vez mais. Disponham. Obrigado a todos.